Olá, eu me chamo Priscila e estamos entre livros e poesias. Vamos para as minhas leituras de novembro? Eu sei, eu estou atrasada. Mas antes tarde do que mais tarde. O primeiro livro lido em novembro foi Paris X, da autora Nur Cavalcante. Aqui nós acompanhamos uma história de mistério, suspense, onde uma série de roubos está assustando os moradores e comerciantes de uma rua muito famosa em Paris. E o assalto ele é muito peculiar, porque o assaltante ele rouba os letreiros da loja e especificamente a letra X de cada letreiro. É isso mesmo. E ainda temos invasões de domicílios onde peças íntimas somem. Toucas de banho, ursos de pelúcia e lingeries. É tudo muito suspeito. Quem será que está causando tanto tumulto e desespero e ao mesmo tempo desconforto para os moradores dessa rua de Paris? Nós temos aí um restaurar de memórias também. A gente vai ter uma loja que conserta brinquedos. É um hospital de brinquedos, por assim dizer. Você tem lá uma boneca ou um urso de pelúcia e você leva para que ele seja restaurado. Só que nem tudo são flores. A nossa protagonista, ela sofre uma pressão muito grande para vender esse patrimônio para o dono de uma loja de brinquedos, de uma das mais poderosas indústrias de brinquedos, que vai abrir a loja do lado da dela. Uma competição injusta. Quem vai querer consertar um brinquedo quando você tem uma baita de uma loja com todos os brinquedos disponíveis no mundo para comprar? Então esse livro traz um pouco essa discussão do consumo, do quebrou, estragou, joga fora. Isso logo após uma pandemia. Então a gente tem esse pensamento também do que é afetivo pra gente. Às vezes eu posso substituir um brinquedo? Até posso, mas e a memória que aquele brinquedo me traz? Será que isso eu também consigo substituir? E a gente vai tratar um tema muito interessante. Eu só vou pegar aqui o nome direitinho para eu não falar errado para vocês. Nós vamos tratar um tema aqui que se chama narcolepsia. Sabe quando falam assim, essa é a doença daquela pessoa que dorme demais, que dorme em qualquer lugar. Só que as pessoas não dão a devida importância. Então aqui na obra, essa doença é retratada com muita seriedade, com muito comprometimento. E a gente vai percebendo todos os bullying, todas as negligências que a nossa protagonista passou ao longo da vida, porque ninguém achava que era preguiça, frescura, que era para chamar atenção. A narcolepsia, ela não só causa esses apagões repentinos, como ela também causa terrores noturnos horríveis. A pessoa, ela realmente acha que está sendo atacada. Então, ela tem, como a gente chama de terror noturno, por assim dizer. E ainda a cataplasia, que é quando você sente uma emoção muito forte e você perde o equilíbrio do seu corpo. E você desaba aonde você estiver. Gente, a nossa protagonista passa por maus pedaços. Mas temos aí um romance. Então, Roxane, que é a nossa protagonista, conhece o investigador, Luiz, e eles vão começar aí um flerte entre investigar quem tá roubando as peças íntimas. E, gente, o plot é sensacional. Quando a gente descobre quem é o ladrão que está invadindo as casas e roubando as peças íntimas, meus amigos, eu soltei uma gargalhada, entendeu? Gente, eu não acreditei. Até hoje eu tô sem acreditar. E isso é comum em Paris, tá? Por incrível que pareça. Esses tipos de ladrões, né? Que acontece aqui na história. Eu achei um livro muito divertido. Tem romance, tem suspense, tem uma história por trás, né? Tem temas importantes sendo tratados. Então eu achei uma obra assim que vale muito a pena a gente conhecer. Próxima leitura que eu fiz foi uma coletânea de contos, Diálogos de Buñuel, da autora Denise Brunato, da editora Codal. Aqui nós temos uma coletânea com vários contos
e contos que vão nos relatar muito sobre a vida como ela é. Temas que mexem com a gente, que reviram o nosso estômago, que causam incômodo, tanto com relação à violência contra a mulher, à hipocrisia, ao patriarcado e tantos outros temas que estão aí, perpassam a sociedade e nos incomodam. São histórias que você termina e fala assim, meu Deus, como assim? O primeiro conto é de deixar a gente assim, uma raiva que vocês não têm noção, sabe? Tipo, é surreal. Uma mulher some, desaparece e o marido tá super preocupado, né? Com ela, né? Com o que aconteceu com essa mulher. E quando a gente realmente descobre o desfecho do que aconteceu e entende por que esse cara tava tão preocupado, e a gente fica assim, meu Deus. E sabe o que mais choca? Que são histórias que quando você lê, você fala assim, nossa, eu conheço uma pessoa que já passou por isso. A gente lê um conto que fala especificamente da violência contra jovens negros, né? E isso foi bem no período que aconteceu aquilo tudo no Rio de Janeiro. Então, assim, são contos muito reais, verossímeis, e que nos chocam porque são fáceis e possíveis de acontecer. A Denise tem uma escrita muito envolvente, é um livro super curtinho, indico muito para quem está querendo começar aí o hábito da leitura. Próximo livro foi Cultura Popular, Mestres e Mestras em São Cristóvão, do autor Gaspel Fonte. Esse livro, ele também é bem curtinho, ele é um livro paradidático, e aqui nós vamos ter, né, um livro exaltando e nos apresentando a história dos mestres e mestras em São Cristóvão. Pessoas que tocam danças, costumes, culturas, pinturas, artesanatos, instrumentos. Gente, são histórias fascinantes de luta, de resistência. E não só para que a gente conheça, mas como também para servir de subsídio para as escolas, para os alunos, para diretores da cidade de São Cristóvão, para que eles possam apresentar isso para os alunos e para os descendentes desses mestres e mestras, que muitos ainda vivem lá. Então, é muito bonito ver. E, ao mesmo tempo, importante observar que mesmo nesse meio cultural, as mulheres são marginalizadas, são vistas com maus olhos, tipo, ai, nossa, mas acho que isso aí não é muito pra você. A mulher não é, tipo, não é papel da mulher estar à frente de um grupo folclórico ou de dança. A gente perceber todos os preconceitos que elas passaram para tocar esses grupos quando seus maridos ou seus pais morreram. E até o autor nos relatou no bate-papo que teve problema no título, porque queriam falar para ele que não existe mestra, que não era para ele usar o termo mestra no título. Gente, em pleno século XXI. Isso aí. Então, é um livro poderoso, muito bom. Eu fiquei com muita vontade de saber um pouco mais sobre alguns desses mestres e mestras. E quem sabe aí um dia a gente não tem aí mais um livro trazendo um pouco mais dessas personalidades que deixam um legado, uma herança, né? Para a nossa história, para a nossa cultura, para a nossa memória, enquanto povo brasileiro. O seu Gaspel é maravilhoso, gente. Sigam ele nas redes sociais, tá? Porque ele é muito gente boa. Faz um trabalho top de linha. Próximo livro, e aí a gente já vem agora para releituras feitas em novembro. Estou gostando de fazer releitura, tá, gente? A gente sempre deixa passar alguma coisa a primeira vez que lê o livro. Quando você relê, então eu li Preto sobre Sonho, da autora Fátima Teles. É o início da trilogia, e aqui nós vamos acompanhar toda a criação do mundo, dos povos e seres da floresta, e vamos ver o que acontece no oco do mundo, porque de tempos em tempos
por um acontecimento que a gente ainda não sabe qual é, foi feita uma barreira de encantamento no Oco do Mundo para separar o Oco do Mundo do restante da floresta, meio que para proteger. E aí, de tempos em tempos, acontece uma reunião na morada, onde o vento faz a curva, e seres e povos, os povos místicos, eles lançam as pedras e uma pessoa tem que monitorar o Oco do Mundo para ver se está tudo bem. Só que dessa vez, o nosso Terope, o preto nascido da escuridão, ele vai, mas ele não vai sozinho. Ele é acompanhado pelo Dreve, um Balmocelo, nascido da escuridão. Então, toda a história desse livro foi inspirada na nossa fauna, flora e no nosso folclore brasileiro. Terope é inspirado no Saci e o Dreve no Boitatá. Então, a gente tem personagens aí inspirados na Yara, no Curupira e por aí vai. Então, é bem rico. A Fátima pegou essa inspiração, mas ela recriou toda uma história original, um mundo original. É um livro que tem muita representatividade. Ele tem representatividade PCD, gorda, negra, LGBTQINP+. Então, assim, é um livro que acolhe a todos. A gente se sente abraçado. E vai rolar aí um slow burn entre o Terope e o Dreve. O Dreve não fala. É aquela... Olha, gente, é aquele ser humano que o Terope tá falando com ele, tá puxando assunto com ele e ele tá lá. Aí quando ele resolve falar, o Terope tá tão envolvido com os pensamentos dele que ele fala: por que você tá falando tanto que você não falava, agora você tá falando? Eu nunca entendo aqueles dois. É muito gostoso de ver, gente. Puro suco daquele que fica se bicando ali, mas você vê que um pesca pro outro comer, um faz trança porque percebe que o cabelo do outro tá atrapalhando ali a caminhada. Ai, é muito bonitinho de acompanhar. E o Oco do Mundo realmente está diferente. Algo está acontecendo e uma batalha vai ser travada, onde seres, povos, todo mundo vai ter que unir forças para salvar o Oco do Mundo e proteger a floresta. E vai acontecer algo lá, gente, muito poderoso entre os nossos dois nascidos da escuridão. E é muito bonito de ver. É mágico. E aí a gente continua essa trilogia em Verde sobre Pesadelo e, por fim, Vermelho sobre Sonho e Pesadelo. Tô ansiosa, né, para ler os próximos e ver como nossa história vai terminar. Sigam também a Fátima Telles nas redes sociais, porque ela é uma autora maravilhosa. Próxima leitura, melhor, releitura. Eu fiz um trabalho maravilhoso com essa autora. E, nossa, eu tô, assim, muito orgulhosa de mim, gente. Porque a Priscila Quaresma me confiou a trilogia dela de romance para fazer uma análise pedagógica nos 3 livros, né, que compõem essa trilogia. Então, eu comecei a fazer esse trabalho em novembro e eu comecei pelo livro Um Sonho Quase Real. Sobre o que é essa trilogia? A gente tem a Maia, que é uma aluna do ensino médio, que ela vai fazer um trabalho de história e ela tem que fazer uma redação sobre uma figura, um tempo, um período histórico lá das capitanias hereditárias. E ela encasqueta na cabeça de fazer essa redação sobre Dom Fernão de Noronha. A Maia, por algum mistério que nós não sabemos ainda qual é, ela começa a fazer essa redação e ela passa mal, ela tem uma febre. Eu sei que quando a gente acorda junto com a Maia no outro dia no livro, a Maia já não é mais Maia, ela é Isabel. Ela viajou para o passado, está na corte real portuguesa como Isabel de Noronha, esposa de Dom Fernão de Noronha. Tá bom para você? E aí a gente começa a acompanhar essa trajetória, né? A Maia e a Isabel presa entre esses 2 mundos, numa realidade diferente, numa época diferente, 4 anos mais velha e com um período da escravidão, um período muito difícil e tudo acontecendo. Então a parte histórica desse livro é muito importante, mas o que prevalece é realmente um romance de época, né? É um romance muito bonito entre a Isabel e o Fernão, né?
aqueles romances mesmo de novela de época, sabe? De seriados de época, por assim dizer. E tem muito conteúdo bacana aqui. Enquanto pedagoga, eu consegui analisar bastante temas importantes que dá para se desenvolver um projeto interdisciplinar, pedagógico, muito interessante. Então, assim, eu fiquei muito feliz com essa proposta que ela me fez e poder usar a pedagogia mais uma vez, né? Mesmo que não seja numa escola. Deus tem caminhos muito diferentes pra gente. O próximo livro foi O Sonho Torna Realidade. Nesse livro, a gente continua a acompanhar a história da Maia, que virou Isabel e foi parar lá em 1500 como esposa do Dom Fernão de Noronha. Aqui, Maia já superou todos os acontecimentos do primeiro livro, onde ela passou por maus pedaços, que eu não posso falar para não dar spoiler, se tornou mãe de 2 crianças, uma em condição especial, que para aquela época as pessoas tinham muito preconceito, as crianças normalmente ou viviam trancadas no quarto com as mucamas, ou eram isoladas mesmo em casas, que eles diziam que eram casas para cuidar de crianças especiais, quando na verdade elas não eram cuidadas. Em casos extremos, alguns especiais eram até mortos em fogueiras, porque eram tidos como bruxaria ou sei lá, coisa que se passava na cabeça daquele povo, daquela época. Você achar que tem alguma ligação a criança ter nascido diferente, né, doente, como eles falavam, por conta de alguma bruxaria ou de alguma condição de loucura, não dá para entender. Então, Isabel aí, ela vai ter que lutar muito contra esse preconceito, contra essa sociedade que é cheia de amarras. E ainda a gente está vivendo esse período difícil da escravidão. A gente vai conhecer um pouco mais das nuances aí da corte real portuguesa. A gente vai conhecer um pouco mais da família do Fernão, da família da Isabel, da irmã dela, da mãe. Entra em cena os bobos da corte que usam do humor para apontar aí algumas histórias, né, dos reis e de todo aquele período, de tudo que era vivido ali. Então, assim, é um livro bem interessante. A gente vai ver um amadurecimento muito grande da nossa protagonista e a gente vai ter também aí uma quebra dessa visão que a gente tem de príncipe perfeito. Será que Fernão é essa perfeição em pessoa que a Isabel vê? Então a gente vai ter alguns temas aí sensíveis sendo tratados nesse segundo volume. Eu gostei muito também desse segundo volume, gostei de trabalhar com ele e foi aí a minha última leitura de novembro. Gostei do meu mês, foi um mês bem produtivo e espero não demorar trazer o mês de dezembro para vocês. Se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, curte, comenta, se inscreve para que esse vídeo e esse canal cresça cada vez mais. Um grande beijo e até o próximo vídeo.